segundo, Fábio, Khalid. Tem uma assistência técnica aqui. Então, se você quiser entrar no YouTube para ver também, não. Você vai ficar me ouvindo aqui, tá? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo no YouTube, também agora no Instagram. Eu estou com a Flora Tucci, tenho a alegria e a honra de receber. Ela é psicanalista, doutora em filosofia pela PUC-Rio, membro efetiva do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro e também membro, colega do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. A Flora publicou pelas 7 Letras esse livro sobre o qual a gente vai conversar hoje, está aqui, Jogo de Linguagem e a Ética Ferenciana, que me chamou a atenção já pelo título, né, já que eu também li o Wittgenstein, Forte, Davidson, a galera do pragmatismo norte-americano, para o meu mestrado, e são os autores que eu mais gosto da filosofia, então quero muito ouvir a Flora, e começo, né, assim, seria a associação livre a princípio, eu sei que a Flora escreveu um texto, então vai ser uma associação livre com algumas balizas, mas enfim, a pergunta, né, de início é de onde vem o livro, como que ele surge, fala um pouquinho dele, e mais uma vez, muito obrigado por topar conversar aqui com a gente. Ô, Fábio, eu que agradeço o convite. A gente acabou conversando um pouco mais recentemente, né, e a gente descobriu esse encontro, essa coincidência, né, de interesses, né. Eu não sabia, eu desconhecia essa sua característica também em comum, né, que é o pragmatismo, né, o pragmatismo, enfim, que fez parte mais contundentemente ali no meu período de graduação e mestrado, né, que foi onde eu estudei mais o Hort, né, assim, e as interlocuções com outros autores também, né, desse campo do neopragmatismo. A sua pergunta, de alguma forma, é o ponto de partida dessa fala não muito livre, não tão associada livremente, mas é o meu ponto de partida também. Assim. E eu começo, assim, né, a ideia que dá, assim, o pontapé inicial, assim, né, para a minha fala aqui, é que eu acho que é muito comum isso, né? A gente, quando recebe um convite, alguma coisa, para fazer alguma coisa, a gente pensa o que a gente vai fazer com isso, né? Assim, bem, fui chamada para falar do meu livro agora em 2024, né? Assim, o que eu faço com isso? Né? Eu acho que vem ideias, mas também vem afetos, né? Eu acho que isso também faz parte dessa atmosfera ferenciana, né? Assim. E é muito comum que esses afetos surjam, né? Associados a vivências pessoais, profissionais, enfim. E aí, cada vez mais eu venho percebendo assim que fazer uma depuração assim, né, do que é pessoal e que a gente vive ali nesse primeiro processo, fazer uma depuração para o que objetivamente deve ser publicizado, né, é um desafio, né, assim, esse desenho, né, de como é que a gente tira algumas partes do que fez parte do processo, né, assim, quando a gente vai falar publicamente, né. E aí eu acho que já tem um tempo assim que eu venho vivendo uma certa experiência de ter como pano de fundo, assim, nos meus trabalhos, em falas, compartilhar algum tipo de sensação que eu estou experimentando. Assim, eu venho vivendo isso, né? Já tem um tempo. E aí isso, recentemente também, eu acho que foi endossado, né? Assim, eu acho que eu ouvi a Eliana Schuller-Reis, mas acho que nas 2 últimas falas que eu ouvi dela, que é uma importante referência para mim, né, no meu percurso, né? E ela fala assim, que ela disse que gosta de contar uma história, uma experiência, e ela sente falta que os psicanalistas façam isso, assim, que é preciso esse compartilhamento dessa dimensão da experiência, né, assim, dos impactos, das afetações que a gente tem também nesses nossos processos, né? E que ela lembra que o Ferenczi, ele era, né, um autor, né, um clínico, um pensador que fazia muito isso, né? Assim, se a gente pensa o diário clínico, se a gente pensa em vários momentos, assim, como o que ele está fazendo, o que ele está trabalhando, está atrelado na dinâmica dele com Freud, tanto como ali, em alguma forma, discípulo, mas também parceiro, né? Ele de alguma forma, conta um pouco dessa história, né, no pensamento dele, né? Assim, que ela vem pensando um pouco sobre isso e que ela vem querendo fazer um pouco mais também disso, e eu acho que isso me ajudou também a entender que talvez seja até dessa atmosfera ferenciana
que esse fazer, né, que vem surgindo para mim, talvez tenha saído, né, tenha se inspirado, né, assim. E aí eu acho que o que eu vou fazer aqui é contar um pouco de histórias, né, assim, histórias associadas a esse livro, né, assim, acho que a história de como ele surgiu, e também as coisas que eu senti quando você me convidou para falar sobre esse livro, que já é, né, alguns anos depois dessa publicação e dessa, né, da experiência de ter feito esse livro, né. E aí, acho que o que ganhou um certo destaque de afeto, quando eu recebi o seu convite, foi um elemento de tensão. Assim, eu fiquei tensa. E aí eu fiquei pensando, assim, com essa tensão. É claro que quando a gente recebe um convite importante, tem, né? Assim, não é que não seja comum. Mas entra o elemento de tensão que eu começo a pensar, assim, e eu falei, é esse fio que eu vou seguir. Assim, vou atrás um pouquinho desse fio, de que é essa sensação. Porque eu falei, poxa, é meu livro, né? Assim, eu acho que eu tenho condições de falar sobre ele, né? O que é isso? Né? Eu falei, bem, vou atrás desse fio, desse insight. E aí, falando um pouco do livro, né? Ele foi lançado em 2020, ele é resultado, né? Eu faço algumas depurações, mas ele é o resultado da minha tese de doutorado, que eu defendo no departamento da PUC-Rio de Filosofia, com a orientação do Danilo Marcondes e com a orientação da Jo Gondar. Eu defendi no final de 2017, vira livro em 2020. 2020, período de pandemia profunda, né? Assim, então, esse lançamento acontece de uma maneira completamente remota, né? Assim, e aí, acontece uma live, eu faço uma apresentação, né? Assim, acho que é uma coisa assim, né? Mais social com os amigos, assim, tentando, né? Assim, fazer isso. Aí, em 2022, junto com a Renata Mello, que é uma psicanalista que é muito amiga minha também, que também lançou o livro dela num período próximo a esse, assim, a gente lançou nessa pandemia profunda os nossos livros, a gente falou, bem, vamos fazer uma coisa presencial, né? Vamos agora festejar um pouco isso tudo, né? Assim, inclusive no momento do Brasil também, né? Assim, que a gente estava ali com transformações latentes, assim, com alguma esperança, né? Assim, de transformação por vir. E aí a gente fez um lançamento e aí convidamos pessoas importantes nesse processo, fizemos ali uma composição de mesa com a Jo Gondar e com a Regina Herzog. O Danilo teve um imprevisto no dia mesmo, então foi com a Jo e com a Regina. A Regina foi orientadora da RIA, que, enfim, também o livro dela foi resultado da tese, e a Jo, como co-orientadora e pessoa muito importante nesse meu processo, né, de estudos com Ferenc. E Jo também tem uma relação no percurso da Renata, assim como a Regina também tem. Então foi uma mesa, né, de nossas histórias e, né, também das nossas experiências nesses trabalhos, né. E aí aqui eu tô aqui de novo, né, numa super oportunidade de falar com você, né, em 2024, passado um tempo, né, assim, disso tudo, novamente falar do meu livro. Né? E aí eu fui meio seguindo esse fio da atenção, né? E aí, enfim, o que eu consegui acessar um pouco dessa atenção, assim, que eu queria ter alguma coisa nova, assim, para falar, né? Assim, eu já tive 2 tipos de lançamento. Bem, eu quero aqui, eu fiquei até, falar alguma coisa diferente, eu até brinquei assim, eu tenho que descobrir a pólvora agora, o que eu vou associar aqui para fazer essa, né? O que eu vou contar de diferente, né, do que eu fiz já nessas 2 outras situações, e, né, enfim. E aí eu vou voltar nessa questão um pouquinho mais para frente. Sabe, qualquer coisa me interrompe, tá? Vou interromper, tô aqui, tranquilo. Podemos em livre associação, ou quase. Vamos nessa. Aí, entrando mais especificamente na história do livro, né, ele é, como eu disse, fruto da tese de doutorado, né, que eu fiz no departamento de filosofia. Minha graduação é em filosofia, mestrado, e o doutorado também na filosofia. Fiz a graduação na UFRJ, mestrado e doutorado com Danilo Marcondes na PUC-Rio. Na faculdade de filosofia, assim, a faculdade de filosofia foi uma experiência muito importante. Assim, eu já tinha tido algum pouco de contato com a filosofia no meu ambiente familiar, mas em escola e tudo eu não tinha tido. Então eu entrei na filosofia assim muito crua, né, assim, de alguma forma desse universo. Né? E aí eu me lembro assim muito fortemente assim de como é que foi uma experiência muito importante assim de abertura de saberes, de pensamentos, né, assim uma coisa assim, né, uma sensação assim da cabeça tá irrigando assim, né, essa potência, né? E aí foi passando o tempo e foi surgindo uma outra questão, assim, né? Naquele momento, assim, acho que também tinha algumas questões políticas daquele contexto da universidade, mas foi o meu contexto naquele momento que, enfim,
Não necessariamente é para todo mundo assim, mas e eu acho que para mim foi, para algumas, né, compartilho isso com algumas pessoas também que tiveram, acho que, sensações parecidas naquele momento, que é como se, nesse processo, assim, de entrando, né, avançando dentro da faculdade de filosofia, fosse tendo um certo afunilamento, onde as pessoas fossem se dividindo em nichos, né, assim, elas vão se especializando cada vez mais nas suas áreas, nos seus autores, né, assim, tipo, heideggerianos, kantianos, cartesianos, estudam estética, né, assim, as pessoas vão cada vez mais se separando, né, assim, tipo, eu brincava, assim, na época, gente, essas pessoas parecem que estão andando com bíblias, né, porque fica uma coisa, né, assim, impossível de dialogar, né, e aí toda aquela sensação de expansão inicial, assim, ela foi meio que, caramba, que coisa esquisita, assim, eu achei legal porque a gente se expandia, o que está acontecendo, né, assim, se você se interessa por algumas coisas, as pessoas já te olham até meio estranho, elas não querem conversar tanto, coisa estranha, né, assim, que foi gerando também. E aí, né, assim, encurtando um pouco a história, né, eu esbarro com pragmatismo, que não é uma temática que estava tão presente na universidade, assim. Até, não sei como é que é no UFMG, até porque tem um livro aqui, ai, gente, depois eu posso até pegar, do Hort, que é um pequenininho compilado, assim, que é incrível, então talvez em algumas outras universidades isso seja mais acessível que foi lá no FRJ na época. Então, não era um pensamento, tinha muitas aulas, nem muitas coisas, mas tive a oportunidade de conhecer. A minha primeira entrada foi pelo John Dewey, né, que é um dos primeiros pensadores do pragmatismo americano, e foi pela teoria moral dele e tal, e aí eu vou entrando um pouco e entro ali no Hort, porque é um autor que também lê muito o Dewey, e aí eu vou parar no Hort, né. E aí alguma coisa que estava meio que se fechando se abre de novo, né, porque, falando até mais especificamente do Hort, né, que foi o autor que eu me aprofundei por mais tempo, né, assim, no meu percurso acadêmico, ele faz uma miscelânea, né? Ele é muito erudito, ele sabe muito de tudo, né? Assim, ele tanto de filosofia quanto de áreas afins, ele transita super bem. E ele faz exatamente essas costuras todas, né? Assim, ele vai fazendo essas costuras que, assim, né? Eu também vou entendendo na filosofia, assim, numa perspectiva mais tradicional, é como se fossem autores mais superficiais, displicentes, né? Assim, ou como é que você comete essas heresias? Mas para mim foi ótimo, né? Assim, isso foi uma abertura de, uau, a gente pode juntar essas coisas, a gente não está ofendendo ninguém, né? Assim, eu acho que o Hort traz esse reencontro com a abertura, né? E aí eu vou estudar o Hort na dissertação de mestrado, claro que é uma dissertação que, como o Danilo fala, né, é um momento da vida acadêmica, onde a gente está aprendendo a dissertar sobre temas, e foi muito importante ali estar conhecendo, né, o Hort ali e a filosofia neopragmática, a que vai se destacando mais ali. Eu estudo o conceito de contingência que ele tem no livro dele, Contingência, Ironia e Solidariedade. Eu pego essa dimensão da contingência para pensar subjetividade, para pensar linguagem, para pensar política. Eu faço essa abertura. Mas eu acho que o que me pega mais é a linguagem. Assim, acho que a temática de como ele vai trabalhar o pragmatismo da linguagem é o que me pega mais. Eu vou para o Davidson, que você também cita, enfim. E aí, enfim, paro aí, termino a minha dissertação. Eu também, no período que eu comecei o mestrado, eu comecei mais formalmente a minha formação psicanalítica. Eu já tinha tido alguns percursos mais difusos, mas foi ali que eu formalizei. Comecei minha formação lá no Circo em 2005, se eu não me engano. E aí, quando eu defendo a minha dissertação, eu falo, eu não vou fazer meu doutorado em sequência, assim, eu preciso de um percurso maior na psicanálise. Eu queria que tivesse mais psicanálise no meu doutorado, assim, que o objeto de estudo tivesse mais ligado, né, a essa minha virada também profissional, né, assim. E aí eu vou seguindo, assim, como pesquisadora em algumas pesquisas na universidade. Eu acho que a mais importante, e eu acho que a que eu fiquei mais tempo, foi um projeto de pesquisa do Danilo Marcondes sobre ética aplicada, que foi muito importante. Eu fui estudando ali com ele tudo. E aí, como eu estava ali como pesquisadora dele, e seguindo da minha formação psicanalítica, eu também, como tinha dado uma despertada, né, assim, na questão mais especificamente, né, da linguagem, da pragmática da linguagem, o Danilo tinha uns cursos mais especificamente sobre isso na graduação. E aí eu comecei a assistir de ouvinte algumas matérias dele. E acho que um período assim de estudos sobre
pragmática da linguagem, e aí ele dedicava um tempo significativo ao Wittgenstein, do livro Investigações Filosóficas, que é onde está o jogo de linguagem. Perfeito. Uhum. E aí, assim, eu já tinha tido, assim, bastante familiaridade com Wittgenstein, mas na graduação foi mais com o que a gente chama do primeiro Wittgenstein, que é o do Tratados Lógicos Filosóficos. Isso. Lógico-filosóficos. E aí é um outro Wittgenstein, o próprio Wittgenstein pontuou isso, né, que ele tem uma virada, né, de perspectiva completamente, né, assim, de um para outro, né. E aí o que eu conhecia do jogo de linguagem era pelo Hort, então eu já sabia um tanto sobre isso, mas ler especificamente, mais profundamente as investigações foi ali nesse período que eu estava de ouvinte com o Danilo, nas aulas dele, né. E aí foi acontecendo, né, isso foi caminhando, entrando um pouco mais em contato com o jogo de linguagem, fui seguindo, fui caminhando na psicanálise, e aí eu me vi diante de um impasse na psicanálise, assim, eu estava ali, já estava clinicando, começando meus primeiros passos na clínica, estava já estudando há um tempo, e eu me senti num impasse que eu acho que eu não tinha exatamente os vocabulários que eu tenho para dizer o que eu acho que dizer a respeito a esse impasse na época, assim, que eu acho que são questões associadas hoje, o que eu posso dizer, questões decoloniais, raciais, sociais, de gênero. Eu acho que eu estava me questionando, assim, né? Eu acho que até alguma coisa que me vinha na cabeça era essa dimensão de biopoder do Foucault, falando assim, gente, a psicanálise, de uma maneira geral, no campo, assim, tem, às vezes, um nível de alienação, né, assim, de coisas, né, assim, o que eu estou fazendo aqui? É isso que eu vou fazer? Né, assim, eu comecei, eu acho que, a acessar alguma dimensão da violência, de alguma prática, de algum tipo de prática, tanto no privado do consultório de algumas pessoas e que eu, né, experimentei, inclusive, como paciente, enfim, situações, assim como no campo também institucional, né, eu ficava assim, bem, o que eu estou fazendo aqui, né, assim. E aí, nesses questionamentos, né, que eu acho que hoje eu tenho até mais palavras para nomeá-los, né, assim, estava conversando com uma amiga minha, na época, que era uma amiga de começo, que hoje é uma grande amiga, que é uma psiquiatra e psicanalista, Paula Maia, que ela já tinha um percurso muito longo com a Eliana Schuller-Reis, e que ela fazia supervisão, um grupo de estudos, ela falou, Flora, eu acho que existem psicanálise e psicanálise, eu acho que você tem que conhecer outras psicanálises, né? E aí a Eliana estava começando um novo ciclo de grupo de estudos no Ferenc. Assim, eu já tinha esbarrado com o Ferenc, assim, mas não muito, nada muito específico. E aí a Eliana estava começando um grupo de estudos. Ela falou, cara, vai. Eu falei, vamos embora. E aí cheguei lá no grupo de estudos, que ele já acontecia há um tempo, mas fui chegando ali e tal. Mas ela estava iniciando um novo ciclo, então ela estava introduzindo algumas problematizações, ela usou até umas críticas do Deleuze à psicanálise, enfim. E aí eu falei, então tá bom. Tem alguma coisa, assim, então, que eu não tô tão maluca assim, né? Assim, é que essa sensação que você fala aqui, que eu, né, assim, tem, né, uma coisa que se abre, assim, e aí foi muito interessante, porque, né, eu estava começando a ouvir coisas que dialogavam com aquilo que eu estava, um tanto, diante de um grande impasse ali do que eu estava fazendo. E aí fui seguindo, mas era muito interessante porque eu li, né, ouvia a Eliana falar, as coisas que ela falava, mas quando eu sentava para ler o Ferenc, eu não conseguia entender nada, era muito engraçado. Eu falava, não estou entendendo nada. Que loucura isso aqui, não estou entendendo. Ela fala, eu acho interessante, incrível isso tudo, mas quando eu vou ler o Ferenc, eu não consigo ler. Mas não era uma dificuldade, e talvez isso também faça parte um pouco da minha experiência na filosofia, assim, né, de que a coisa não está pronta, né, ler não é uma coisa que está pronta, né, você tem que ir depurando essa leitura, né, assim, as palavras estão ali, né, mas os sentidos que elas ganham para a gente é um processo que a gente vai se relacionando, né, que eu acho que também está falando um pouco do jogo de linguagem, tá? Então, assim, eu falei, bem, vamos lá, vamos aprender a jogar esse jogo, né, assim, E aí eu fui indo, né, e aí como eu estava estudando junto ali com o Danilo, estava meio separado, né, essa coisa do jogo de linguagem, essa dificuldade que eu estava tendo com o Ferenc, mas eu ficava, gente, mas eu quero entender isso, eu fui começando a esbarrar numa coisa, né, que foi esse encontro, assim, alguma coisa foi meio que se encontrando entre os meus estudos do jogo de linguagem e o Ferenc, assim. Então, esse livro conta um pouco essa história, assim, que foi esse ferramental, né, que eu fui desenvolvendo para ler o Ferenc, né. Eu acho que uma boa porta de entrada, para falar um pouco para vocês também, eu acho que foi talvez um dos primeiros insights, assim, foi como é que eu experimentei isso, assim, mesmo ali, que foi lendo, que eu já tinha lido algumas vezes, mas não tinha me impactado da mesma maneira, que foi o primeiro texto publicado pelo Ferenc, né,
na psicanálise de 1908, que é o do alcance da ejaculação precoce. Não foi o primeiro que ele escreveu, mas foi o primeiro que ele publicou. Né? E aí eu acho que foi esse que me capturou ali, né? Assim, falando um pouco, assim, né? Assim, fazendo aqui um panorama muito rápido desse texto, que eu acho que, para quem não conhece Ferenczi, eu acho que é uma boa porta de entrada, porque eu acho que a gente já vê muita coisa se anunciando ali, né? Muita coisa que vai ganhar novos e grandes desdobramentos na obra dele, né? Eu acho que é interessante. O do alcance da ejaculação precoce, assim, vou fazer aqui um rápido desenho, né, disso, né? Assim, ele está falando, né? O Ferenczi está propondo uma virada de perspectiva, né? Ele vai pensar uma questão, né? Assim, que é a ejaculação precoce do homem. Né? Vale lembrar que a gente está pensando aqui, ele é um homem do tempo dele, então ele está pensando dentro de uma dinâmica heteronormativa ali, né? Uma relação heterossexual. Não sei se normativa, mas heterossexual, né? Esse modelo, né, de relação heterossexual. E aí ele vai falar assim, bem, tem muita coisa que é falada, né, sobre patologias, sobre questões fisiológicas em relação ao homem que experimenta essa ejaculação precoce, mas eu vou fazer aqui uma virada de perspectiva, assim, eu quero pensar na mulher, a parceira sexual que experimenta também essa ejaculação precoce. Né? E aí, quando ele começa a acessar isso, ele vai dizer, bem, não é só uma questão, no caso, quando a gente vira de perspectiva, não é uma questão, na grande maioria das vezes, no caso só de uma questão patológica. Assim. O homem, em relação à mulher, né, nessa relatividade, ele tem uma ejaculação precoce relativa sempre, com muita frequência. Muitas vezes, o homem finaliza, né, assim, o ato sexual com orgasmo, e a mulher, muitas vezes, experimenta uma interrupção abrupta daquilo, sem ter chegado ela nesse ato. Né? E ele fala, bem, que esse fenômeno que ninguém parou para pensar, né? Assim, que só pensa assim, do que o homem está esperando, que não parou para pensar do outro lado que está se passando, será que isso, né, me dá um fiozinho, assim, né, pegando um pouco de inspiração, para pensar sobre uma coisa um pouco maior, sobre patologias, sobre o adoecimento feminino, né? E aí ele vai falar, bem, eu acho que me ajuda a pensar um pouco mais sobre o adoecimento feminino, porque nisso que se passa, a gente acessa, né, a liberdade sexual do homem muito maior que a mulher. Né? Assim, esse homem, desde muito cedo, estimulado a uma virilidade, estimulado a explorar a sua vida sexual antes do casamento, e alguma coisa completamente oposta se passa com a mulher. Ela é colocada numa condição de recatamento, de não expressão, de não só expressão do seu desejo sexual, como repressão, inclusive no espaço mais privado de si própria, né? Assim, tipo, nenhuma masturbação está muito aberta a isso. E aí, quando ela vai acessar, né? Ele fala de um encontro de corpos, né? Assim, depois do casamento, né? Aonde se chocam condições de vidas muito distintas, né? Assim, um homem que já está vivendo, né, assim, acessando essa sua sexualidade há um tempo, e essa mulher que tem alguma coisa completamente interditada até então, e quando ela vai acessar isso no casamento, é totalmente subjugado a esse desejo masculino, totalmente subjugado a, né, fatores reprodutivos, né, a própria forma de acessar muito restrita, né, muito fechada, né. E aí ele fala, bem, acho que a saída pela doença, né? Ele vai pensar no grau de angústia, histeria. Ele fala, me parece muito razoável, né? Muito melhor. Talvez que se adoeça e você possa, inclusive, evitar isso, né? Assim, a evitação, do que você continuamente ser exposto, né, a alguma coisa que é um ato sexual que você não acessa o prazer, que você tem um ato interrompido, né? E que fica para você, às vezes, só é fisiológico, é alguma coisa do seu corpo, é alguma coisa que me cabe fazer, e que ele começa a fazer ali uma abertura para entender que tem uma coisa do encontro de condições de vidas muito distintas, né, que, né, faz isso, né, assim. Dá para falar um tanto mais sobre esse texto, né, mas eu acho que isso já localiza, né, assim, isso chama muito a atenção. Ele fala uma frase que eu acho importante, né, assim, que, deixa eu pegar aqui, ele vai fazendo, né, assim, essa virada, né, e ele vai ganhando novas matizes de um adoecimento que já estava ali meio que enquadradinho, né, assim, estava entendido de uma determinada forma, e ele vai fazendo, né.
E ele, como psicanalista homem, né, ele vai fazendo alguma virada, né, nele mesmo, né, assim, eu acho que ele vai fazendo uma proposta, né, e aí ele fala assim, né, tipo, só o egoísmo masculino, sobrevivência do velho regime patriarcal, pôde desviar a atenção dos homens, lógico, dos médicos, desse problema, né, ele está fazendo já essa denúncia, né, acho que tem alguma coisa, né, que é predominantemente masculina, e que tudo que é visto, a lente de leitura é essa, né, e que isso tem suas questões, né. E isso é uma abertura para muita coisa que a gente vai ver lá no Ferenczi mais para frente, né, sentir com, uma horizontalização ali da relação analítica, né, isso tudo está, né, esse primeiro textinho de 3 páginas, muito 4, já está ali, né, espocando isso tudo que a gente sabe que ganha potência mais para frente na obra dele. Aí, por exemplo, eu também vou citar aqui a colega Camila Farias, que eu sei também que é uma colega que a gente compartilha os afetos também, nesse livro que eu tive... Diário de Bordo. Diário de Bordo, que foi um período da pandemia, né, ano da pandemia, que a gente fez um grupo online com algumas pessoas, e aí a gente resolveu fazer um livro do diário de algumas coisas que a gente compartilhou nesse processo pandêmico. A Camila, ela faz um texto que ela escreveu para os alunos dela da Universidade Federal de Pelotas, quando ela começa o ensino remoto. É uma carta que ela faz sobre quando isso vai se iniciar, é uma linda carta. E aí ela fala uma coisa que ela está pegando exatamente a questão do sentir com do Ferenczi, né, assim, que eu acho que tem muito a ver com isso aqui da ejaculação precoce, que ela fala assim: quando tentamos nos colocar no lugar de outra pessoa, não estamos sendo empáticos, estamos sendo autocentrados. Estamos olhando a situação a partir da nossa realidade, da nossa história, do contexto em que nós estamos inseridos, dos nossos sentimentos e preconceitos. Colocar-se no lugar de outra pessoa é olhar para a situação a partir de si mesmo. Para escutá-la, não podemos achar que é possível ocupar o seu lugar. Isso facilmente nos conduzirá a falar por ela, a silenciá-la. E eu acho que é muito isso que ela está colocando aqui, né, desse texto inicial do Ferenczi, né? Assim, não é você, com a sua condição de vida, se colocar naquela situação, né? Como é que você se transporta para uma outra condição de vida, né? Para um outro corpo, para alguma outra coisa que, para poder falar, né, tem que sair você, né, dependendo da posição que a gente está, em nosso caso clínico, a gente tem essa posição, né, desse legitimar um espaço expressivo, né? Assim, o que é que a gente tem que partir que não é só nosso, né? Assim, que a gente tem que reconhecer que tem alguma coisa nossa que está ali, mas que precisa se transportar para alguma outra condição de vida que se apresenta diante de nós, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, é uma alteridade drástica, né? Assim, em várias formas, né? E aí, né, isso também me ajuda a falar um pouco, né, do que foi essa lente de leitura do jogo de linguagem dentro do universo ferenciano. Assim, né? Acho que essa chave, assim, né, de que me parece que o Ferenczi, ele começa a jogar um jogo que é o do paciente, né? Ele vai ficar atento, entender que não tem, né, assim, nem as ferramentas desse jogo, nem o tabuleiro desse jogo estão prontos, né? Assim, ele está ali entendendo qual é essa atmosfera dessa subjetividade, da onde essa subjetividade se desenvolve, né? Assim, para poder ouvir de um lugar que não só discuta do corpo dele e da condição dele. Perfeito. Que é do fetichismo da técnica, né, que ele vai criticar, né? Se a gente for falar assim, um jogo de linguagem estava rolando ali com Freud, que era associação livre, atenção flutuante de um lado, muito silêncio, né, muito interpretações para quebrar o eu, né, do paciente. O jogo de linguagem era esse, né? Sim, isso. E aí, com os pacientes difíceis, as peças não estavam lá, as peças eram outras, né? Então, o jogo deveria ser outro, assim, como exatamente. ouvi agora. Sim, exatamente, perfeito, é isso mesmo. E aí isso me ajudou muito a ler o Ferenczi, né? Esse ferramental de começar a pensar, né, que o que ele está ali fazendo minuciosamente, né, nas descrições dele, né, de trabalho ali, teóricas, clínicas, né, disso, e parecia que esse ferramental do jogo de linguagem me ajudava, assim, que ele estava ali, que
Às vezes a gente sente muito uma maior imprecisão conceitual dele em relação ao Freud, né? A gente vai vendo que, porque, de alguma forma, não é sobre um conceito, né? Não é sobre uma palavra, é sobre uma experiência. Ele está ali construindo, né, assim, uma cadeia, né, de associações de alguma percepção, que ele não está muito preocupado na depuração de um conceito, né? Ele está preocupado na depuração de um processo, de uma experiência, que aí é muito diferente. Aí é realmente um jogo de linguagem muito distinto, né? Assim, a gente tem que se transportar para alguma outra atmosfera, né? Eu vou ler aqui uma passagem do Danilo Marcondes, que eu tive o privilégio que ele escreve, né, de ter escrito o prefácio do livro. A Jo escreveu A Orelha, e o meu grande amigo Leonardo Câmara, que eu acho que é um dos maiores conhecedores de Ferenczi, assim, do mundo, eu realmente acho isso, ele escreveu a contracapa, né? Então eu tenho esse privilégio, né, desses leitores, né, desse trabalho. O Danilo, ele fala assim, falar um pouco do jogo de linguagem, né? É nas investigações que Wittgenstein apresenta o que seria sua principal contribuição a uma nova visão sobre a linguagem, rompendo com o formalismo e o logicismo da concepção então dominante ao introduzir o jogo de linguagem, como novo modo de compreender a linguagem em uso, valorizando a linguagem de nossa experiência, a troca entre falante e ouvinte, em oposição ao papel central atribuído anteriormente à estrutura lógica da proposição e sua relação com o real. A pragmática da linguagem, ela rompe, né, com duas grandes tradições filosóficas, né, no primeiro momento, a linguagem como representação da realidade, depois a gente tem uma virada linguística, né, onde em que a gente tem, inclusive, o Wittgenstein do Tractatus como o primeiro também importante filósofo dessa virada linguística, né, que ele depois vai se opor, mas que é a linguagem tendo uma estrutura lógica. Então, é como se a linguagem tivesse sempre referida a alguma coisa, né, assim, ou a alguma realidade, ou a uma estrutura lógica. Quando ele lança, inclusive, ele para, inclusive, de fazer uma definição do que é linguagem, ele faz uma definição de jogo de linguagem, né? Ele joga, inclusive, com a própria palavra, já não é mais uma questão de linguagem pura, né? Assim, é a linguagem no movimento. Não há nada da linguagem que possa ser pensado para além dela mesma, né? Ela não está para além dela própria. É alguma coisa, ela se passa, ela se constrói, e linguagem, nesse sentido, inclusive, a gente ganha, e que tem tudo a ver com Ferenczi, alguma coisa que é muito para além da palavra, né? Linguagem como construção dos jogos sociais, né? Assim, das dinâmicas sociais, né? Gestos, expressões, música, arte, né? Assim, a linguagem no seu mais amplo sentido, que a gente pode pensar aqui, né? O jogo de linguagem também dá essa amplitude, né, para a gente entender, para além do verbal, né? Então, tentando entender isso, né, assim, a linguagem é posta na dimensão prática, dimensão de uso. Uma palavra, ela não tem um sentido a priori anterior ao uso que está se fazendo dela, né? Assim, não tem uma essência da caneta, não tem uma essência do copo, né? O copo tem um sentido, se ele está sendo usado como um vaso de flor, se ele está sendo usado como um copo para ser bebido, o sentido desse copo ganha, essa linguagem, ela só é composta na dinâmica na qual ela se coloca, né? Na qual ela é colocada ali, no uso dela, né? A linguagem é uso, né? Resumidão, linguagem é uso. Não tem mais nada que a gente precisa falar disso. Aquela investigação grandona do Wittgenstein para dizer, gente, vamos simplificar o negócio, assim, é só o uso, não tem nada disso. É o que está usado ali, né? Assim, vamos encurtar aqui o problema. E voltando para o alcance da ejaculação precoce, né, é um pouco isso, né, assim, eu acho que o que ele está falando, né, assim, pegando o jogo de linguagem, né, o jogo de linguagem, exatamente, né, o que o Wittgenstein fala, é que também não está pronta, né, alguma coisa que tem que acontecer, no mínimo, com duas pessoas, que elas estão ali construindo, isso não está dado, né, assim, você pode ter ali seus equívocos de compreensão, mas peraí, você está usando o copo como? O que é o copo? O que é a garrafa? Né, assim, tem alguma coisa que a gente vai, no mínimo, entre duas pessoas, construindo, né, assim, a gente vai fazendo. E para isso acontecer, eu tenho que perceber esse outro, né? Eu tenho que jogar com o outro, né? Assim. E eu acho que, né, o alcance da ejaculação precoce, o que ele está falando, né, assim, é que para jogar esse jogo não basta só assim, me diz essas regras, eu tenho que estar atento a quem está jogando, que condição de vida é essa, né?
o que essa, né, o que essa palavra, né, o que essa subjetividade expressa, né, assim, não está dado, assim, então tá bom, tem essa pecinha aqui tá posta. Não, eu tô nessa posição aqui no tabuleiro, essa pessoa tá em que posição? Ela parte de que posição? Ela tá em que lugar, né? Essa é a complexidade do jogo, né? Assim, a gente, muitas vezes, até no próprio tabuleiro, às vezes a gente parte de lugares muito diferentes, né? Assim, e que isso faz com que eu compreenda alguma coisa para além de mim mesmo, né? Assim, eu saia, me transporte, não é me colocar no lugar do outro, mas que eu tenha uma capacidade de entender um pouco da onde aquele outro está jogando esse jogo, né? Isso vai fazendo essa costura ali, né, de leitura com desses dois autores. O sentido das linguagens, das palavras, das expressões, vai surgir nisso, né? Assim, dessa prática, né? Assim, e aí tem um conceito que eu acabei aprofundando, né? Assim, mais recentemente, depois do livro, que veio, inclusive, como preocupação na pandemia, que é os sintomas transitórios, que a Eliana também estuda bastante, né? Um fenômeno na obra do Ferenczi, que está lá desde, assim, o primeiro texto sobre isso está no volume 1 dele, e acontece também muita coisa no volume 2 sobre isso, enfim. E sintoma transitório é uma experiência vivida na transferência. É alguma coisa que é despertada pela análise, né? Alguma expressão do corpo despertada pela análise. Uma sensação súbita de sono, uma vertigem, uma vontade incontrolável de ir ao banheiro, alguma coisa que se passa ali, né? Um movimento que está ali na cena analítica acontecendo, e ele, nessa percepção fina, vê alguma expressão do corpo, né? Alguma coisa se passa ali entre ele e o paciente, né? Ele diz que é como se os sintomas clássicos, grandes, que inclusive são esses que fazem o paciente procurar, né, são tocados pela relação transferencial, né? Alguma coisa que é mexido, né? Assim, esse corpo se move, né? Assim, aquilo que às vezes está completamente enrijecido, duro, fechado, preso naquele sintoma, se move, né? Assim, alguma coisa se passa ali, né? O Leonardo Câmara, falando dos fenômenos de materialização histérica, né? Que acho que ajuda, ele fala assim: em Ferenczi, o corpo não é entendido como uma estrutura cristalizada, com limites estreitos de possibilidades. Ao propor a materialização, ele concebe o corpo como sendo capaz de uma plasticidade, de uma flexibilidade, de uma maleabilidade, de uma dinamicidade impressionantes. O corpo é capaz de se remodelar, de se esculpir de diferentes formas. Assim, através de movimentos dos mais diferentes tecidos, o corpo se transforma. E se ele se cristaliza, quer dizer, perde sua potência, é devido às inúmeras tentativas de discipliná-lo, de torná-lo dócil, né? Então, o Ferenczi não está docilizando esse corpo, ele está vendo que esse corpo, mesmo no pequeno detalhe, está se destoando, talvez, das docilizações e dos silenciamentos, né? Assim, vai fazendo um pouco isso, né? Assim. E aí, eu acho que também... Oi. Desculpa, Flora, essa é a tese do Leonardo? É a tese de doutorado dele? Tá. Esse livro aqui, que é... como é que chama? Ferenczi e a psicanálise. Ferenczi e a psicanálise, corpo, expressão e impressão. Perfeito. Também é da tese, mas eu acho que também ganha algum desenho aqui no livro. Livro que não sai do meu lado. Assim, tá bem. Muito bom. Recomendo altamente. E aí, né, nesse fenômeno do sintoma transitório, né, assim, me parece que ele está entendendo que o sentido das coisas é um sentido que vai sendo percebido pelos afetos, né, por uma certa afetação que ele tem ali com o paciente. As palavras e os diversos modos de expressão, elas são circundadas das experiências singulares das pessoas, né? Assim, as palavras e os gestos, eles são imantados pelo que se experimenta por meio delas, das associações das coisas por volta delas. Aí eu uso de novo aqui o Léo falando assim: tudo se passa como se para Ferenczi o que importasse a respeito da linguagem fosse o afeto que a constitui e os meios corporais que as expressam. Daí Jogondar indicar com exatidão que Ferenczi resgata a dimensão sensível e poética da linguagem. Eu acho que isso explica, né, assim, o campo do jogo de linguagem, né? Assim, isso não está pronto. Assim, você vai entender como essas palavras, essas expressões estão imantadas pelas experiências daquele paciente, né? E é isso que você vai
se lançar clinicamente, né? Assim, essa atenção fina aos detalhes foi criando assim uma rede de diversos jogos de linguagem. Acho que o jogo de linguagem tem uma potência tanto no 1-a-1 com o paciente, também como no campo dele como teórico, né, que vai construindo jogos de linguagens também com o campo psicanalítico na sua coletividade, né? Assim, ele vai se constituindo, né, em todas essas dinâmicas, né? Assim, acho que um momento também importante que eu só vou pincelar aqui, eu estou atenta ao horário, tá, Fábio? Eu me programo também. Foi eu. E que é o período mais do final da obra dele e da vida dele, né, que é a teoria do trauma também, que eu não vou chegar muito a fundo, mas eu acho que, né, me parece que o que vai também evoluindo nesses jogos de linguagem, né, que são insights que vão ganhando camadas, né, é que ele vai ficando cada vez mais atento ao fator ambiental na traumatogênese, né? Ele vai dando de novo, né, uma atenção especial a isso, né, que ele vai ficando atento que alguma coisa que ele vive com esse paciente, né, assim, precisa dessa atmosfera de confiança, né, dessa ambiência como um lugar possível de compartilhamento de alguma coisa desse trauma, né, assim. Ele fala, né, que a confiança é aquele algo que estabelece o contraste entre o presente e um passado insuportável e traumatogênico. É nesse contraste que ele apostava na força criativa da análise, né, nesse outro lugar dessa experiência, né, do paciente. Um novo solo, né, que a gente pode pensar no próprio Ferenczi quando fala de novo começo, baile de nova partida, né, assim, esse novo solo onde as experiências poderiam ser compartilhadas, né, assim, eu acho que isso tudo é esse crescendo, né, dessa atmosfera, desse jogo fino, né, de uma linguagem que pode ter algo que é do coletivo, mas que tem alguma coisa ali, desde o início, né, do desenvolvimento do sentido de realidade, introjeção, né, como elas vão sendo construídas e absorvidas ali, né, num universo que é muito único, né, assim, que tem alguma forma muito única de ser estabelecida, né, assim, para a pessoa, né. Aí eu vou voltar, agora eu vou dar a minha volta aqui, vou voltar lá para o meu pontinho que fez esse fio todo, né, que me puxou para contar a história. Essa sensação, assim, né, de uma certa tensão, dessa sensação de descobrir a pólvora, né, o que era isso, assim, o que isso estava conversando comigo, assim, né, o que estava jogando comigo ali. Como eu disse, né, assim, eu tive questões lá no começo, sei lá, no início do meu percurso, que eu acho que hoje eu tenho um vocabulário um pouco mais claro, né, do que se passava, e eu acho que isso veio me acompanhando, né, eu acho que nos últimos anos, né, assim, pensar a psicanálise situada, eu acho que isso é uma coisa que foi ficando cada vez mais contundente e necessária para mim, né, assim, para minha permanência nesse campo, né, assim. E aí isso, né, pensar essa psicanálise um pouco mais situada em marcadores sociais, raciais, de gênero, né, assim, também me fez me perceber, né, assim, que eu sou uma psicanalista mulher, né, assim, nesse campo, né, assim, né, de um saber, muitas vezes, branco, masculino, heteronormativo, e que, né, eu acho que essa tensão me fez acessar essa dimensão minha de autora, né, assim, porque as outras 2 vezes que eu apresentei o meu livro foram eventos que eu fiz. Eu fui convidada aqui por você para falar do meu livro, né? É uma outra coisa, né? Uma outra cena, né? E aí eu acho que isso, eu fui acessando um pouco do que se tratava, pelo menos um pouquinho, né? Não sei se tudo, dessa tensão, assim, né? De estar aqui como mulher falando do meu livro, né? Assim, desse percurso. E aí, né? Certamente existem outras idiosincrasias minhas, né, que acompanham essa tensão, mas eu acho que vale compartilhar. Eu vou trazer aqui um pouquinho, né? Essa coisa de não desperdiçar a oportunidade, assim, de saber exatamente o que eu vou dizer, de não correr o risco de falar nada banal, de não me equivocar, de, né, assim, essa preocupação de estar aqui sem muitas condições subjetivas de associar livremente sobre isso, né? O que era, né, assim, essa preocupação
E aí eu me lembrei de um comentário que a Jo Gondar fez, uma vez que a gente estava vivendo uma situação, onde um colega, um homem psicanalista, falou, numa situação que estava dando aula, assim, eu associo livremente, assim, às vezes eu nem preparo, assim, eu vou também deixando levar, e a Jo interpelou, falou, porque você é homem. Isso jamais eu senti esse direito, assim, eu preparo tudo, né? Eu tenho as minhas cadências aqui, os intervalos de fala, tudo preparo, não tem ela falando. E aí eu até fui falar com ela sobre isso ontem, né, assim, para ela até me lembrar um pouco do episódio que tinha me dado um clique, né? E aí ela falou que tinha sido uma conversa com uma aluna dela, que tinha vindo falar com ela, falado assim, poxa, eu voltei de um congresso, assim, impressionante, assim, as mulheres ficam muito mais nervosas com as suas apresentações, e os homens estão, tipo, de boa, assim, o que é isso, né? E elas ficaram pensando sobre isso, né, que num campo do saber acadêmico, né, assim, os homens estão num lugar que lhes pertence, né, assim, tem alguma coisa que está ali dada para eles, e a mulher, de alguma forma, muitas vezes está forçando uma barra, né, ela está ali vindo por ela e por muitas, né, forçando um lugar, né, forjando um lugar que muitas vezes não está ali feito, né? Então é uma condição ali, está todo mundo no congresso, mas são condições de vida muito distintas, né? Assim, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Assim. E aí rapidamente eu também fiz uma pesquisa de Google sobre esse fiozinho, né? Assim, dados rápidos, né? Assim, estudos acadêmicos têm 3 vezes mais citações de homens do que mulheres. Se a gente botar isso para mulheres negras, essa amplitude ainda é muito mais assustadora, né, de situações. Mulheres são atacadas publicamente muito mais, assim, em falas do que homens, assim, os números são muito maiores. Situações que a gente escuta, né, assim, onde orientadores, espaços, isso já ouvi algumas vezes, em espaços de orientação, de orientandos, assim, às vezes a orientanda está tentando falar uma coisa, não sei o que, chega um orientando o menino, o homem fala e já falou, né, assim, quantas coisas, né, a gente percebe que, de fato, a gente está ali sempre num lugar de disputa, né, de forçar ali alguma coisa que não está pronta e nem quer estar pronta, né, assim, nem está tão disposta, assim, a se modificar, né. E aí, fui pensando eu, acessando talvez alguma coisa desse jogo de linguagem, né, dessa tensão ali em receber um convite que podia ser alguma coisa mais tranquila, né, e que para mim, né, assim, né, no meu jogo de linguagem não ganhou, assim, essa leveza toda, né, assim, eu acho que eu fiquei pensando nisso, né, na minha condição ali, né. E aí eu falei, bem, tá bom, eu quero falar sobre isso, mas eu não trato sobre isso no meu livro, né, assim, como é que eu vou fazer essa, né, eu acho que o que eu faço com isso? Assim, eu só solto isso? Assim, vai vir alguma ideia assim, de articulação sobre isso? Né? Fica uma dúvida. E aí, né, eu fiquei pensando, né, que eu acho que a coisa mais importante para mim, né, assim, no processo de ter feito o livro, é que é exatamente o que eu aprendi com tudo isso, que eu gostaria de transmitir, é que não tem nada estratificado, não está pronto, né? Não é para se pegar alguma coisa e usar sempre ela, né? Assim, é alguma coisa que se lança sempre para o tempo, né? E exatamente o que eu pensei, bem, tem um tempo que passou em mim também, né? Assim, esse livro foi escrito num tempo, foi uma tese escrita num tempo, feito uns ajustes em outro tempo, e eu estou em outro tempo, né? Então é claro que eu vou também falar de um outro lugar, né? Alguma coisa, porque não é sobre exatamente, né? E eu acho que essa é a própria, né? Também entra outro elemento da ética, né? Tanto no Ferenc quanto no Wittgenstein, né? Eu acho que as palavras elas não estão imóveis, né? As expressões, as linguagens, elas não estão imóveis, elas estão ganhando novos sentidos nesse caminhar, né? Então é claro que alguns sentidos novos disso tudo se dá também para mim como autora, né? Assim, eu também ganho outras camadas nessa relação com o livro, né? E aí, né? Essa percepção desse convite que você me faz, né? Uma pessoa de uma referência de admiração e de um espaço que é uma honra estar, né, assim, me faz me destacar alguma sensação, né, de que, enfim, eu me pensar como alguém que já tem algum percurso e alguma coisa a ser compartilhada no campo, né, assim, isso me faz sentir esse destaque, né, assim, E aí, pensando nisso, também me veio aqui, me lembrei, também com a ajuda da Camila Farias, que eu estava tentando lembrar na Grada Quilomba, né, no seu livro Memórias da Plantação, que ela fala o seguinte, assim, como acadêmica, por exemplo, é comum dizerem que meu trabalho acerca do racismo cotidiano é muito interessante,
porém não muito científico. Tal observação ilustra a ordem colonial na qual intelectuais, negros, negras residem. Você tem uma perspectiva demasiado subjetiva, muito pessoal, muito emocional, muito específica. Esses fatos são objetivos? Tais comentários funcionam como uma máscara que silencia nossas vozes assim que falamos. Eles permitem que o sujeito branco posicione nossos discursos de volta às margens, como conhecimento desviante, enquanto seus discursos se conservam no centro, como a norma. Essas não são simples categorizações semânticas. Elas possuem uma dimensão de poder que mantém posições hierárquicas e preservam a supremacia branca. Não estamos lidando aqui com uma coexistência pacífica de palavras, como enfatiza Jacques Derrida, mas sim com uma hierarquia violenta que determina quem pode falar. E aí eu acho que a Grada pega exatamente, eu acho que o que já estava me vindo assim na cabeça, até pensei no Joel Birman quando ele fala do jogo da verdade, que ele pega um pouco dessa ideia e associa Foucault, né, com o jogo de linguagem do Wittgenstein, alguma coisa no sentido de que a linguagem não tem uma semântica estática. A linguagem ela é construída na dinâmica das relações que vão colocar sempre em evidência o poder entre aqueles que jogam esse jogo, né, assim. E muitas vezes, nesses jogos de linguagem, aquele que se coloca neutro, muitas vezes ele está exatamente na posição hegemônica, que silencia e que violenta aquele que é posto à margem. E eu acho que o Ferenczi mexeu nessas dinâmicas de poder. Ele experimentou mexidas nessas dinâmicas de poder. Por meio das relações que ele foi construindo um a um com seus pacientes e com seus parceiros no campo psicanalítico. E aí eu acho que eu gostaria de dizer isso, né, que eu sou hoje uma psicanalista mulher que busca modificações no nosso campo, que tenta aprender, encontrar novas formas de fazer o que a gente faz, com caminhos de transformação, né, nesse ecossistema predominantemente masculino, branco e elitista. É isso. Que bom. Que bom que teve esse espaço aqui, que você se autorizou, né? Fico muito feliz de te ouvir. Eu acho que o Ferenczi, ele, de fato, assim, o Daniel até falou isso quando a gente estava falando sobre o porquê Ferenczi, né? Que ele, quando ele escreve o Confusão de Línguas, por exemplo, né? A gente pode ler esse texto, e aí ligando com o que você está trazendo, como um texto também sobre relações de poder, né? Não é só um texto sobre o trauma, né? Óbvio que é sobre isso, né? É sobre o trauma, o abuso, a identificação com o agressor e tal, mas um texto sobre as relações de poder, como que essas dinâmicas, né, acontecem e de alguma forma trazendo para o que você está apontando a experiência de ser mulher, branca, negra, enfim, mulher em primeiro lugar, dentro desse jogo que está montado, né, para ser jogado com as peças, eu sou menino, eu sou homem, né, e é a leitura que você começa da ejaculação, o alcance da ejaculação precoce é muito bom, porque a princípio é isso, a peça estava feita ali para a gente pensar nos homens, né, mas já tem um elemento ali, tipo, e o efeito disso sobre as mulheres, né? Então, juntando isso tudo, assim, muito, muito pertinente, assim, te ouvir a partir da sua experiência, né, como que as mulheres podem participar desse jogo e a partir da experiência efetiva da peça que vocês trazem, né, as peças novas que vocês trazem, experiências novas que vocês trazem, quais são os efeitos dentro desse jogo de linguagem. Então, muito, muito legal, muito bom te ouvir. Um breve comentário aqui antes da gente terminar, o livro da Flora, ele tem 3 capítulos, né? Só para atiçar, são 4, perdão, são 4 capítulos, mas para atiçar a leitura de vocês, o primeiro, Ferenczi, Ética e o Jogo de Linguagem, o Jogo de Linguagem é o capítulo 2, e aí nesse capítulo 2 eu grifei principalmente um subitem, né, um subcapítulo que é a abordagem do Ferenczi sobre 2 mecanismos psíquicos, que você vai diferenciar o recalcamento do desmentido, né, ou da clivagem, né, da clivagem, na verdade. Então, recomendo em especial a leitura disso aqui, que está muito, muito bom.
E aí, no capítulo 3, aprofundamento disso, lógica do recalque, lógica da clivagem, né? E ela termina falando sobre a ética em Ferenczi, não é isso? Então, muito, muito bom o livro, assim, acho que é uma leitura importantíssima, que bom, né, insisto, que bom que uma mulher, né, tenha escrito e tenha passado também pela, enfim, por essa experiência, né, da filosofia à psicanálise, assim, eu acho que esse olhar que vem um pouco de fora, né, no certo sentido, né, assim, não é psicanalista, psicóloga ortodoxa, né, é alguém que já está trazendo essa bagunça boa da confusão de línguas, aí nesse sentido bom, vamos misturar Hort, Wittgenstein e Ferenczi, vamos ver o que dá, né? Essa perspectiva também é muito legal. Então, Obrigada, Fábio. Muito obrigado. Então, eu que agradeço. Valeu. Para encerrar, só queria lembrar que isso aqui é um projeto de extensão da UFMG, a Universidade Pública Aberta e Gratuita, agora virtual também. Projeto de extensão Conversas Virtuais sobre a Psicanálise, que tem por objetivo a divulgação científica de autores e autoras que estão produzindo, que estão fazendo pesquisa em psicanálise. A Flora é uma referência no nosso campo, então leiam, né, Jogo de Linguagem e a Ética Ferenciana. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, que vai estar lá no YouTube, tá bom? Para vocês comprarem, conversarem e terem a sorte de ouvir a Flora mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, até mais. Obrigada a todos.